Quero saudar os amados em nome daquele que era e que é e que há de vir. Agradeço aos queridos da Primeira Presbiteriana do Recife por mais um convite, mais uma oportunidade de voltar. É sempre bom poder estar aqui servindo-os. É uma alegria estar no Expondo as Escrituras e vou ter o privilégio de estar de volta em outubro, por ocasião da Conferência Teológica. É bom estar aqui com vocês, rever tantos queridos, conhecer outros. Ao pessoal do curso, bom estar aqui com vocês, espero servi-los bem. E que o Senhor abençoe essa semana que vai ser intensa e cheia de bênçãos. Queridos, trago também um abraço da minha igreja lá em Brasília. Os do Cerrado vos saúdam. A Igreja Presbiteriana Semear manda um abraço. Quando acontecer de você estar num domingo lá em Brasília, vá cultuar com a gente, tá bom? Temos culto de manhã e de noite. Você é sempre bem-vindo. Vai ser um prazer recebê-los. E hoje o nosso texto bíblico, peço que vocês abram em Mateus capítulo 21. Crianças presentes, ajudem os adultos, por favor, para a gente ganhar tempo. Os adultos são uma confusão. A gente pede Mateus, eles vão para Lucas. É sempre assim. Mateus 21, de 14 a 17. Uma passagem curtinha, falando de algo muito interessante na vida e obra do Senhor Jesus. Peço a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus, Mateus capítulo 21, a partir do verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, ao considerarmos essa ocasião tão interessante do nosso Senhor Jesus no templo, sendo questionado por gente poderosa e respondendo maravilhosamente, pedimos que o Senhor abençoe nossos corações e nos ajude a considerar nossas vidas e nosso caminho diante do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. A tal da sabedoria infantil é muito gostosa, né? Aquelas coisas que as crianças falam e a gente fica besta com coisinhas divertidas que elas falam. Até essas pequenas confusões de entendimento sobre como as coisas funcionam são assim. Há algumas crianças aqui presentes hoje, viu, crianças? A gente adora essas coisas. Quando vocês falam umas coisinhas engraçadas, a gente ama, às vezes a gente até conta depois, fica com vergonha não, é porque a gente acha muito gostoso mesmo. E é maravilhosa a capacidade que as crianças têm de ver coisas que muitas vezes nós adultos não enxergamos mais. Às vezes alguém fala assim, você precisa ver a vida de novo com olhos infantis, e é verdade. Crianças, por vezes, percebem a beleza, a simplicidade, a verdade e a injustiça das coisas. A gente vai crescendo, a gente vai ficando calejado e diz coisas como, o mundo é assim mesmo. E as crianças estão lá indignadas com as coisas. É isso mesmo. Adultos calejados com as transgressões da vida não ligam mais, mas as crianças acabaram de chegar, sabem ainda ficarem iradas de uma forma santa com as coisas erradas que a gente vê por aí. E esse olhar infantil é tão gostoso. Esse olhar peculiar de quem está aprendendo a ver o mundo. Você, certamente, na sua família, tem algumas histórias que você se lembra dos seus filhos, dos seus netos, seus sobrinhos, de coisas maravilhosas que foram ditos, talvez alguma palavrinha que eles diziam errado e era muito gostoso de ouvir, algumas histórias fofas e coisas assim. Às vezes são trocas de palavra, né? Minha filha tem uma que ela sempre falava, que em vez de falar algodão, ela falava gubidão. Até hoje a gente fala gubidão. Eu falo assim, pega um gubidão ali. Gubidão é uma palavra muito boa. Mas encontrei por aí uma dessas listas de compilações de coisas interessantes que as crianças dizem e trago para vocês. Essas listas são enormes. Selecionei algumas falas de crianças para vocês. Por exemplo, o Tomás, com meros 3 anos, certa vez, chegou para a mamãe e falou assim, mamãe, sabe qual é o nome do remédio que a vovó está tomando? É Almôndega 3. Já o João Pedro, 4 anos. Vó, do que é feita essa salada? De cebola, João Pedro. Ah, isso aí eu não como, nem passando por cima do meu cadarço. Já o Dudu, de 6 anos, explicando para seus irmãos por que na praia tem que usar aquela roupa de proteção UV. É para te proteger dos raios ultraborboletas.
A Lisa, de 4 anos, chega para a mamãe e fala: mamãe, por que tu está pintando as paredes? E ela fala: para ficarem lindas, minha filha. Ah, lindas do teu jeito, né, mamãe? Às vezes o jeito da mamãe não é tão legal assim. Já a Ana Clara, 2 anos, chega na casa da tia e sai em disparada para a piscina. Algumas crianças fazem isso, né? 2 aninhos e saem correndo por aí onde querem. A tia, preocupada, pergunta: mas Aninha, você vai sem os adultos? E ela responde: sim, sem adulto facilita para mim. Facilita mesmo. A Clara, de 6 anos, chega para a mamãe e diz: mamãe, decidi o que eu quero ser quando crescer. Turista. E você olha assim e fala: sabe essa menina, né? Onde que a gente assina para ser turista profissional também? O Pedro, de 4 anos, chega e explica para alguém assim: a minha mãe está trabalhando, porque ela tem que trabalhar para comprar dinheiro. E se tu pensar, é mesmo, né? Você compra dinheiro trabalhando. É uma percepção do mercado de trabalho muito interessante. Planos. A Isabela, de 4 anos, chega e fala para sua mãe: mãe, quando eu crescer eu quero ter um salão. Mas a minha cabeça fala para ser um salão de beleza e a minha barriga fala para ser um salão de festas. E talvez Isabela esteja vislumbrando uma oportunidade única de negócio. Uma casa de festa, salão de beleza, tudo em uma coisa só. Já pensou? Você chega e se arruma para o casamento e já está lá. Já vai comendo, enfim. Catarina, de 5 anos, pergunta, e é uma pergunta filosófica. Catarina pergunta assim: mamãe, quem inventou as palavras? Elas têm pai e mãe? E claro, é uma pergunta maravilhosa, porque você sabe, né, que todas as palavras são inventadas. Alguém um dia disse pela primeira vez. Maitê, de 4 anos, chega no seu tio e diz assim: tio, eu vou colocar o pé no seu nariz e você vai morrer com o meu chulé. O tio faz aquela brincadeira de tio e desmaia, assim. E aí, quando está lá fingindo que está desmaiado, recebe um beijinho doce no rosto. E Maitê diz: eu vou te acordar com um beijo de amor verdadeiro. Doçura, né? Otávio, 4 anos, chega para sua mãe e fala: mamãe, um dia você vai morrer, né? E ela fala: sim, filho, mas falta muito tempo ainda. E ele diz: mas e se muito tempo for pouco? As crianças veem coisas e elas enxergam o mundo de um jeito diferente. E hoje o nosso texto é sobre isso. É sobre enxergar a realidade mais importante de todas, e que às vezes parece que só as crianças enxergam, e os adultos ficam que nem bobo, procurando as respostas nos lugares errados. Hoje nós vamos ver aqui em Mateus 21, que a verdadeira sabedoria deste mundo se mostra em reconhecer Jesus como seu Salvador e pedir para ser salvo. Essa é a mais elevada forma de sabedoria que existe. Pedir a Jesus: salva-me. E a gente vai conversar sobre isso. Primeira verdade, então, para a gente ver nessa noite é que há real sabedoria em ir a Cristo e muita tolice em se irritar com o que Ele faz. Olha de novo o começo do nosso texto. Vieram a Ele no templo cegos e coxos, e Ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, filho de Davi, indignaram-se. Até aqui. Estamos em plena última semana do ministério terreno de Jesus Cristo. Esta é a semana que mudou o mundo. Tivemos, logo antes disso, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, multidões deitando suas palmas e Jesus entrando num jumentinho. E o que as multidões gritavam? Hosana, filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Que dia, gente. Eu imagino, crianças aqui presentes, que vocês iam amar esse dia. Jesus entrando num burrinho, o pessoal gritando, vocês correndo para todo lado, pulando de alegria. Foram 3 anos rodando pela terra prometida, fazendo toda sorte de sinais e maravilhas. Lá no norte, na Galileia, lá no norte teve gente que era escravo de espíritos maus e foi liberta. Sim, lá na Galileia tinha gente que nunca tinha visto e começou a ver. Tinha gente que nunca tinha andado direito e andou, sem nem fazer fisioterapia. Teve uma turma que tomou um vinho tão bom que eles devem ter contado por várias gerações: filho, que vinho bom. Teve gente que comeu peixe multiplicado
De um pouquinho, de uns peixinhos, uma multidão comeu. Eu imagino que esses peixes tinham uma dose extra de almôndega 3, vocês não? 12 homens andaram com ele pelo norte do país, tomando o sol do Oriente Médio na cabeça, aqueles raios ultra-borboletas, sem proteção alguma na face. E Jesus vem falando que a hora vem chegando. Chegou o momento da sua cruz. Sua missão está para chegar na sua culminação. E em seguida a esse momento, o que acontece? Uma confrontação espetacular, é o que vem logo antes na Bíblia, aquela confrontação em que Jesus vira as mesas no templo dos vendilhões, expulsa uma turba, dá aquela limpada na casa do Senhor, e ele continua lá, ele ainda está lá no templo. Como que as pessoas vão reagir ao que ele fez? Tem algumas formas. A primeira forma que a gente vê é essa do verso 14. Cegos e coxos estão indo até ele. Gente que não conseguia enxergar, mas que via que Jesus era capaz de ajudar. Gente que não se locomovia com facilidade, mas que foi titubeando em direção a ele. E a vida é assim mesmo, irmãos. Muitos se percebem em necessidade e vão até Cristo. É o teu caso? Você já foi em direção a Jesus Cristo? E olha que beleza, Ele sempre nos recebe. No caso desses enfermos aqui, que foram até ele no templo naquele dia, todos eles foram curados. Mas como assim curados? Assim mesmo. Chegou cego e saiu vendo. Chegou coxo e saiu recuperado. Não saiu com uma receita para 3 ou 4 colírios para pingar de 4 em 4 horas e quem sabe algo acontecesse. Não saiu com uma cirurgia marcada e 20 sessões de fisioterapia agendadas. Não, saiu limpo, saiu andando. Alguém avisa para a pequena Isabela que ter alguém que cuida da gente é melhor do que ter salão de festas e salão de beleza. Pois veja esse homem. Veja Jesus Cristo, se ele não é o máximo. Ele sabe do que se passa. Ele está na última semana de vida dele. Ele sabe que está cheio de gente ao redor tentando matá-lo. Ele sabe que uma cruz o aguarda. Ele sabe melhor do que ninguém. Ele sabe que os poderosos do mundo estão querendo a sua pele. Ele sabe que mesmo aqueles discípulos que são por ele, logo, logo, quando a coisa apertar, vão pular fora. Ele sabe que o que ele acabou de fazer, de virar as mesas do templo, expulsar os cambistas, etc., ele sabe que aquilo vai deixar bravo quem não estava bravo e mais bravo ainda quem já estava. Mas ainda assim, no meio dessa confusão, Jesus tem tempo e disposição para ajudar pessoas que não têm nada para oferecer para ele. Coxos, cegos, enfermos de todo jeito. Nós não somos assim, somos. Quando a gente está passando por uma fase ruim, quando as coisas estão difíceis para o nosso lado, a gente não é tão prestativo assim. Por exemplo, você está no seu trabalho, no seu emprego, lá na firma, ou na igreja, na vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio, está correndo uma coisa a teu respeito. É ruim, não é? Quando você fica sabendo que estão falando de você, que tem fofoca a teu respeito. Chegou até um print de WhatsApp de um grupo na tua mão, um amigo mandou para você, do que estão falando para você. É fácil esquecer daquilo? Não é. Sua mente fica consumida, seu coração fica atribulado, você fica irritado com aquilo, você fica querendo resolver, você fica tentando agir de alguma coisa, o que estão dizendo, o que está rolando, alguém ouviu alguma coisa a meu respeito? A última coisa na tua cabeça vai ser ajudar os aflitos, os que precisam de ajuda, os que não têm nada a oferecer, que não podem te ajudar. Talvez você esteja até disposto a conversar com alguém que possa te ajudar no seu problema. Mas quem não tem nada para ajudar? Mas esse é Jesus Cristo. É a última segunda-feira antes de ter a sua carne rasgada por flagelos e cravos. E é assim que ele vai gastar a sua última segunda-feira. Não sentindo pena de si mesmo, como eu ficaria, mas servindo, cuidando de gente que não tem nada para oferecer, que não tem nem como ajudar, amando aqueles que não têm como recompensá-lo por isso, amando porque na família da fé é assim que a gente faz, assim somos filhos do Altíssimo, como ele mesmo explicou em outra ocasião. E veja ainda mais, sabe quando você passa por uma situação muito estressante, algo assim de ferver o sangue, por exemplo, no trabalho? Você tem uma briga com um colega de trabalho, ou o chefe vem e te dá uma bronca, ou um colega deixa cair uma bola e sobra para você, você nem teve culpa, mas sobrou para você assim mesmo. Aí você está no meio de resolver essas coisas, 5h50 o chefe manda uma demanda maluca para você resolver, e é sexta-feira à tarde.
E ele precisa que você resolva isso antes de sair. Você tem um jantar com os amigos marcado na sexta, ou você vai visitar um familiar, alguma coisa assim. E você fica, não é possível. Aí nisso vem alguém querer bater papinho. Você está disposto a papinho? Você está disposto a conversas? O que você fala? Me deixa, amigo. Dá licença, acabei de brigar com o colega, estou com a cabeça fervendo, levei uma bronca, o coração está acelerado, sabe aquela sensação ruim que fica no coração depois de um conflito? Aí vem o outro pedir a tua ajuda. Amigo, por favor, você não está vendo aqui não o clima? Você não consegue ler o ambiente, como o pessoal fala? Leia o ambiente. Não está vendo que eu acabei de virar um monte de mesa aqui no templo? Não está vendo o problema que isso vai dar? Tu é cego há quanto tempo? 10 anos? Não dá para aguentar mais um dia, não? Um homem menor talvez fizesse algo assim, um homem como nós. Mas ele é Jesus Cristo. Cheio de compaixão, cheio de interesse, porque não tem nada para oferecer. Crianças aqui, vocês às vezes vão falar com papai e mamãe está meio cansada do dia que enfrentou, né? E fica falando meio bravo, e acaba ficando bravo com você, mas nem era com você o problema, era? Está chateada com seu pai, está chateada com alguma coisa, com um cachorro, com a vizinhança, sobra para você, mamãe e papai não são perfeitos, e precisam se arrepender e pedir perdão, quando sobra para você. Isso é cristianismo. Mas ele é Jesus. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele não veio para ser turista, como seria uma profissão desejada de muitos. Ele não veio para turistar na terra, ele veio para ser Messias. E sim, ele está para ser assassinado depois de um julgamento injusto, e ele sabe disso. E sim, ainda assim, ele acha que é uma ótima ideia passar as suas poucas últimas horas de vida e liberdade curando gente que não tem nada a oferecer, que nunca nem falou com ele, que talvez vá embora sem nem agradecer. Porque esse é o coração desse homem. Você o ama? Como não amar esse homem? Ou talvez você olhe para Jesus e tudo isso que ele faz, e sabe o que é estranho? Que você ressinta, que você não gosta, porque estranhamente tem uma turma, diz o texto, olha no verso 15, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e estão ressentidos. É até estranho pensar isso, não é? Tem gente vendo Jesus curar cegos e achando ruim. Tem gente vendo Jesus fazer benesses incomparáveis e achando ruim. Quem? Os sacerdotes. Não somente os sacerdotes, os principais deles. Os que se dedicam ao serviço religioso, os que conheciam cada detalhe de cada sacrifício de Levítico. Já leu Levítico, não leu? É difícil de ler Levítico, não é? A descrição de cada sacrifício, tira isso, come a gordura, e um come a gordura, outro não come a gordura, e separa isso, separa daquilo. Um monte de detalhe, põe a mão, não põe a mão, tal hora, tal dia, tal animal, tal regra. Os sacerdotes sabiam disso tudo e ficavam ressentidos com Jesus. Isso é um alerta sério, não é? É bem possível conhecer muita coisa acerca de Deus e ainda assim não amá-lo quando Ele está diante de você, que nem Jesus estava ali. Os escribas, ressentidos com o que Jesus fazia, os escribas conheciam muito bem o Antigo Testamento, eles conheciam os personagens, as histórias, os pactos, eles conheciam os salmos, eles talvez soubessem de cor as profecias de Isaías, de Miqueias, de Zacarias, de Jeremias, todas essas menções maravilhosas ao Messias. Aí eles veem o Messias diante dele, fazendo os sinais prometidos, e eles não o reconhecem. Eles acham ruim. Eu imagino a Lisa, de 4 anos, dizendo para eles: Messias do teu jeito, né, escriba? Quem são os cegos agora? Crianças, esses homens achavam que eram muito espertos, que conheciam a vida, mas eles não eram, não. Eles cairiam até na clássica piada do não nem eu, crianças. E olha que interessante, em particular, falando em vocês, crianças, com quem que eles ficaram bravos? Com os meninos, com as crianças, porque eles estão vendo não somente Jesus fazendo das suas, mas a criançada está em volta, e a criançada está fazendo o quê? Clamando, gritando, chamando, Hosana, filho de Davi. E eles ficaram indignados com isso, e perguntaram, você está ouvindo, Jesus? Você não está ouvindo o que essas crianças estão falando, não? Você não está ouvindo, não? É muito estranho isso, eles ficam, em particular, bravos com as crianças,
Porque, além de tudo, além de ter esse cara fazendo esses sinais e maravilhas, essas crianças não param. A gente não sabe quantas crianças são, mas tinha uma criançada maravilhosamente ali, agitando, que não paravam de clamar: Hosana, filho de Davi. Crianças daqui, você sabe o que significa isso? Hosana, filho de Davi? Tudo bem, você não sabe, não é a sua língua, né, Hosana? Mas as crianças de lá sabiam, porque era a língua delas. O que elas estavam dizendo era: salva a gente, salva-nos, filho de Davi. Era um jeito de dizer que Jesus é o Salvador. Então, olha que situação. Alguns estão pedindo ajuda e estão recebendo. Tem outros reclamando e achando ruim de tudo. E tem uns pedindo para salvar. Qual é você nessa história? O que você pensa de Jesus e os seus seguidores e aqueles que pedem que Ele salve? Ao ver uma cena como essa, isso causa em você um senso de admiração e um senso de urgência em também falar: Hosana, filho de Davi, preciso de ajuda também. Ou você fica meio irritado com Jesus e a sua turma, seja por causa das coisas que Ele diz, das coisas que Ele faz, por essa insistência de Jesus, e Jesus insiste nesse negócio de fazer o bem para gente que não vale nada, para pecadores, para uma turma que a gente não quer entre nós. Você olha para os seguidores de Jesus e você vive irritado. Às vezes as pessoas falam assim: até gosto de Jesus, mas odeio crente. Já ouviu esse negócio? A crente, não aguento crente. Se fosse só Jesus, mas o fã-clube dele é que mata. Já ouviu isso? Mas olha o fã-clube dele aqui, ó. Criançada, Hosana, filho de Davi. E os fariseus e escribas, os sacerdotes, estão irritados. A gente está vendo quem é mais sábio aqui, não está? A sabedoria está em amá-lo, e a tolice está em rejeitá-lo. E a gente vê aqui a famosa sabedoria das crianças em ação. Aliás, isso precisa de um ponto todinho para a gente entender direito. Entender o quê? Que nós, segundo ponto, assim como crianças, precisamos entender que a vida está em Jesus. Vamos ver de novo aqui o texto, quero que você tenha bem fresquinho isso. Verso 15, metade para frente, os meninos estão clamando: Hosana, filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-se: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus está sendo, queridos, adorado pelas crianças. Elas estão repetindo as palavras da multidão no domingo de Ramos. E estão pedindo para que o filho de Davi, lembre-se, esse é um título messiânico, para aquele descendente de Davi que viria para reinar no trono de Deus eternamente, que salvaria o seu povo e que estabeleceria um reino que jamais chegaria ao fim. Elas estão pedindo para ele salvá-las, e as crianças não param. Eu imagino elas em torno de Jesus, fazendo musiquinha, rindo, pedindo, querendo abraço. É tão interessante ver como Jesus não é intimidador para com as crianças. Você notou isso já? Às vezes a gente tem uma imagem de Jesus Cristo como alguém um tanto sisudo e distante. Alguém que não é aproximável. O romanismo, por exemplo, muito prevalente no nosso país, transmite essa ideia de um Jesus Cristo distante, inacessível, não amigável, santo demais, e você fica meio de longe observando a sua glória. Por isso, diz o romanismo, você precisa de intermediários como a mãe dele ou outros auxiliares, porque ele mesmo, ele é Jesus. Mas olha a Bíblia, gente, Jesus é totalmente acessível. A criançada não tem nenhuma dificuldade em chegar perto dele. As crianças querem chegar perto dele. Eles não são intimidados pela figura de Jesus Cristo, isso é belo. Tive um professor, Dr. Joseph Piper, no seminário, que ele falava que uma marca de piedade é a acessibilidade para com as crianças. Aquela pessoa que diz: eu não aguento criança, odeio criança, credo, cresce logo, menino. Está faltando nessa pessoa uma qualidade de se parecer com Cristo. Porque as crianças adoram chegar perto dele. Esse meu professor, Joseph Piper, ele tinha um truque, era muito interessante. Eu nunca usei, mas talvez eu institua isso. Ele mantinha no púlpito um jarro de doces. Acabava os cultos, ele chamava: crianças! Abria o jarro de doce, a criançada corria, ia lá, cada um escolhia um docinho e tal. As mães não gostavam muito, era logo antes do almoço, né, domingo de manhã, mas as crianças ficavam à vontade com ele. As crianças se sentiam livres com o seu pastor.
E é muito interessante a liberdade que as crianças têm com Jesus. Aqui, em outras passagens, a gente vê isso. Ele irrita os poderosos, mas eles não estão irritando Jesus, não. Sabe quando as crianças fazem aquelas coisinhas que acabam irritando os adultos, e os adultos ficam assim, para, chega com essa musiquinha. As crianças estão falando e celebrando. Imagina, esses poderosos, antes de falar com Jesus, devem ter tentado mandar os meninos ficarem quietos, não? Devem ter ouvido de uma das crianças, só por cima do meu cadarço. E aí eles vão reclamar com quem, já que elas não param? Com Jesus. Vai deixar isso aí? Vai deixar essa criançada ficar aí clamando, Hosana, filho de Davi? Por que eles estão fazendo isso? Eles querem tratar isso como blasfêmia. Em pleno ambiente do templo, as crianças estão tratando Jesus de uma forma divina, pedindo que ele, como Messias, seja o salvador deles. Perceba que esses líderes religiosos entendiam muito bem as implicações do que as crianças estavam dizendo. As crianças estavam pegando salmos, as crianças, assim como a multidão, e no domingo de Ramos, estavam citando salmos que eram dirigidos ao Senhor e aplicando-os a Jesus, pegando as promessas messiânicas e falando, é com Ele. E isso está irritando essa turma profundamente. E estão irritados com Jesus, porque Jesus não faz nada a respeito. Os sacerdotes e escribas, assim como os próprios discípulos de Jesus, no outro dia, preferiam as crianças longe de Jesus e quietas. Já pensou que loucura, gente? Os adultos queriam as crianças longe de Jesus. Como diria Ana Clara, sem adulto facilita para a gente. Mas essas crianças sabem o que ninguém ali estava entendendo. Os adultos não entendiam, mas as crianças pegaram. Os adultos não sabiam o real valor de quem estava diante deles. No que diz respeito à salvação, eles achavam que podiam trabalhar para comprar dinheiro da salvação. Eles estão errados. Eles não percebem que eles são enfermos e precisam do grande médico, que eles precisavam daquele homem e do sacrifício dele. Jesus, o médico dos médicos, se pôs diante deles e eles preferiam reclamar. As crianças aprenderam. Aliás, as crianças aprenderam de onde, hein? O que aconteceu no dia anterior, no domingo de Ramos? A entrada triunfal em Jerusalém, e o que as multidões clamavam? Hosana, filho de Davi. De onde as crianças aprenderam? Daquilo, de estarem presentes na entrada triunfal. As crianças viram Jesus entrando, as crianças ouviram o que a multidão dizia, e agora as multidões se foram, mas as crianças continuam lá. Estão seguindo Jesus pelo templo, devem tê-lo visto virando as mesas, viram certamente ele fazendo essas curas. As crianças aprendem. Elas viram os adultos falando, elas viram os adultos dizendo, elas aprendem, elas aprenderam a ficar atrás dele e a dizer, Hosana, filho de Davi. A Bíblia não conta, mas é de se imaginar, não, que várias dessas crianças, nas décadas seguintes a essa semana, tenham se tornado o quê? Cristãos, seguidores de Jesus, os do caminho. Gente que lembrava. Imagina essas crianças dizendo para seus filhos e para os seus netos, ei, eu estava lá, eu vi, ele fez cada coisa. Eu estava lá no templo quando a gente estava cantando Hosana, filho de Davi, e ele falou, sabe o quê? Que a gente estava certo. Pegaram Jesus uns dias depois. Minha mãe não me deixou ir lá no lugar da caveira. Chorei, mas depois eu sorri. No domingo de manhã, com as notícias que começaram a chegar. As crianças entenderam que andar atrás de Jesus é algo bom e desejável. As crianças entenderam que ele é o filho de Davi, que ele faz milagres, que é bom, correto e justo pedir que ele nos salve. As crianças aprenderam isso junto com os adultos que estavam falando essas coisas. E nesse sentido é importante que a gente pense acerca de como nós ministramos para as crianças na igreja também. Eu sei que há enorme diversidade entre as igrejas, a da minha para a sua, aqui há várias igrejas representadas, não quero botar isso em questão sobre quantas crianças devem estar no culto ou não. Eu sei que algumas igrejas mantêm as crianças o culto inteirinho, é o caso da gente lá em Brasília, algumas as retiram na hora do sermão, outras as retiram em outro momento, enfim, não é esse o ponto. O ponto é, seja como for que você faça, mantendo-as no culto para ouvir a pregação, tirando-as para ouvir uma aula, uma mensagem separado, entenda, é acerca de apontá-las para Jesus. É acerca de que elas, desde pequenas,
conheçam a voz do bom pastor, ouçam sobre ele, reconheçam-no e digam as coisas que ouviram vocês adultos dizendo. E repitam, e repitam, e repitam, até cansar e irritar os adultos de tanto que falam disso. Às vezes as pessoas perguntam, tem algum proveito nisso? Sim, será que crianças pequenas de 3, 5 anos conseguem tirar proveito de ouvir uma pregação do pastor ou uma mensagem na salinha? Será que não é melhor só a gente entretê-las como se fosse uma creche para a mãe pegar depois? Não foram poucas as ocasiões que já recebi áudios sensacionais de WhatsApp de crianças fazendo comentários e perguntas de sermões. Às vezes elas fazem mesmo. As crianças estão ouvindo. Crianças que estão aqui, eu sei que vocês estão ouvindo. Eu sei que mesmo que você esteja aí meio encostada, meio dormindo, meio desenhando, você está ouvindo. Adultos, as crianças são capazes de entender. E nós podemos ajudá-las de diversas maneiras. Se no seu contexto ministerial as crianças ficam para o culto todo, lembre-se que elas estão no culto. Muitas vezes os pastores querem exigir isso e que os pais mantenham as crianças no culto todo, mas não fazem o esforço de ajudar os pais nessa tarefa, se comunicando com as crianças por meio de palavras direcionadas a elas, ilustrações que elas entendam, aplicações diretamente para elas. A gente tem que lembrar que elas estão aqui. Manter o culto num tamanho que dê para lidar, gerenciável, se você programa um culto de 2h30, é difícil mesmo para as crianças. Se no seu contexto ministerial, porém, as crianças são levadas para uma salinha ou alguma coisa assim, assegure-se de que o que acontece lá é acerca de apontá-las para Jesus Cristo. E não simplesmente um lanchinho, uma roda de brincadeira, para mantê-las entretidas até o culto acabar. É acerca das crianças aprenderem que elas podem clamar: Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Pais, vocês podem ajudar as crianças tremendamente. Alguns pais gostam de trazer, por exemplo, uma folha em branco, um caderninho, em que as crianças podem fazer coisas como anotar palavras que não conhecem, fazer um desenho do pregador. Essa é sempre preocupante, mas saem coisas interessantes. Ou anotar textos, enfim, trazer suas dúvidas. Pastores aqui presentes, deem liberdade para a sua igreja, para as famílias da sua igreja, para que as crianças mandem as perguntas para vocês, mandem áudio de WhatsApp perguntando. Você é um ministro de Cristo na vida deles? Que você seja acessível como o Senhor era. As suas crianças também. É muito triste quando crianças crescem sem ter nenhum tipo de contato com o seu pastor. E aqui não falo só do culto público, tá? Estou falando da vida da igreja como um todo. Essa liberdade de ver, esse é Cristo na minha vida. O ministro da palavra do Senhor. As crianças estão absorvendo e aprendendo. E entenda, vai além de aprender o conteúdo do sermão, ao aprendizado da liturgia da vida. As crianças estão aprendendo músicas que ficarão com elas durante toda a sua vida e que as acompanharão até o leito de morte. Músicas que penetram até os ossos e se tornam parte de nós. As crianças estão aprendendo ao estar conosco que essa é a família da fé. Que aquela senhorinha que anda com Jesus há décadas e décadas é vovó da fé, que os mais novos são irmãozinhos, que esse é o povo de Deus que se chama pelo seu nome e que ocupa o planeta todinho, que os pastores são pastores deles e não só dos pais deles, que essa é a igreja deles, não a igreja dos pais deles. Queremos que as crianças se acostumem a ouvir a voz do bom pastor. E, de novo, não é só o conteúdo do que é dito, mas é a liturgia da vida. Aprender que há momentos em que a gente levanta e a gente canta junto a plenos pulmões. Há momentos em que a gente fica quieto para ouvir a mensagem da voz do Senhor. Há momentos em que a gente come pão junto e bebe vinho juntos e as crianças ficam querendo, e é para ficar querendo mesmo, e ansiando pelo dia em que vão poder falar da sua fé e tomar aquele vinho e comer aquele pão junto. É muito importante que as crianças participem da liturgia da vida cristã. Que elas entendam que em um dia, em 7, a gente para a vida normal e a gente se junta com um monte de outras pessoas que creem a mesma coisa que nós cremos. E assim as crianças vão começar a gritar: Hosana, filho de Davi. Às vezes as crianças não vão entender o sermão. Crianças, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os adultos também não entendem tudo, não. Às vezes eles fazem a cara de quem está entendendo, mas não está, não. Às vezes é por culpa nossa que a gente não explica direito.
Mas as crianças podem aprender que a gente conversa depois do culto, mas durante o culto a gente fica quietinho, a gente ora e a gente aprende a orar, a gente canta músicas que falam coisas profundas, e algumas a gente não entende direito as palavras, mas aprende a melodia e ela se torna parte de nós. O coração está sendo formado nessas coisas. Hosana, filho de Davi, é o clamor de toda a igreja cristã, todo santo domingo. Deixa as crianças ouvirem isso, para que elas repitam durante a semana, com suas próprias vozes. Mas que adianta, é só repetição, é só papagaiada, diria você. Deixa de ser bobo. Olha o que Jesus falou sobre aquelas crianças. O que Jesus respondeu quando eles falaram? Você não está vendo o que eles estão dizendo? O que Jesus respondeu? Sim, estou vendo. Vocês nunca leram o Salmo? Ele cita o Salmo 8, dizendo que da boca de pequeninos e crianças de peito, crianças que nem são capazes de falar essas coisas, o que Deus faz? Deus é capaz de extrair verdadeira adoração. Ou seja, você acha que é só repetição boba, criança falando que não sabe? Não, Jesus confirma, estão me adorando. Essas crianças estão fazendo o que vocês, sacerdotes, não fazem, eles estão me adorando. O Salmo 8 é um desses de fazer sair lágrima de rocha, né? Aquele que o salmista diz quando contempla as obras dos teus céus, a obra dos seus dedos, a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres. E meio chocado, o salmista conclui que, mesmo assim, Deus ama pequeninos como nós nesse mundo velho lindão. E lá no Salmo ele diz que dos pequeninos, dos bebezinhos, Deus extrai louvor. E Jesus aqui assina embaixo e diz, essa criançada pulando e clamando, Hosana, filho de Davi, essa criançada é o cumprimento do Salmo 8. E bobo é quem não vê isso, que essas crianças estão adorando. Porque é o próprio Deus está levando-as a isso. É o Senhor que extrai a adoração do coração delas. Esse louvor é purinho. Pare de achar que quem está adorando de verdade é somente você, porque você entende cada palavra do hino complicado do Novo Cântico e cada implicação e correlação teológica de cada ideia do pastor no sermão. Jesus entende muito bem as implicações do que as crianças estão fazendo. Ele está sendo adorado como Deus. Eu não sei quem são o pai e a mãe das palavras, como a Catarina queria saber, mas eu sei que Jesus é a própria palavra de Deus Pai. E essas crianças o adoram como tal. E a turma entende também. E Jesus se recusa a silenciar as crianças. Não vou mandar caralho em boca. Deixe que elas adorem. As crianças estão certas. A fé é simples. Nós é que complicamos com a nossa rebeldia. Nós é que somos cheios de birra de adulto. A gente fala da birra de criança, né? Birra de adulto é pior, gente. Adulto tem cada birrinha, cada irritação, cada razãozinha boba para não seguir a Jesus. Pergunta por aí na cidade, por que você não é um discípulo de Jesus? E você vai ver, tem nenhuma boa razão não. Tem histórias tristes, tem mal entendidos, tem supostas objeções intelectuais sofisticadas. No final das contas, são pessoas se recusando a ver o óbvio. Jesus é o Filho de Deus, e quem crer nele será salvo, quem não crer, não será. Você que está aqui nessa noite, quais são as suas objeções para não seguir a Jesus, hein? O que te impede de ser integralmente dele? Você tem dúvidas sobre a fé, sobre a sua existência? Se você tem, eu te encorajo a levá-las às Escrituras e ao Senhor em oração, não a se esconder atrás delas. Mas eu te pergunto, elas são dúvidas sinceras mesmo? Ou elas são só birra? Jesus é o Messias e Ele pode te salvar. As crianças já entenderam isso. Por que você não entende? Essa história me fez lembrar de uma canção do tremendão, Erasmo Carlos, conhece? Sabe quem é Erasmo Carlos? Um dos grandes cantores aí da Jovem Guarda, né? A música se chama Sou uma Criança e Não Entendo Nada. Crianças, essa música é de quando seus avós eram crianças, tá? Então, faz muito tempo. E ela é engraçada, essa música, porque ela mostra algo muito importante, que às vezes a gente acha que vocês, crianças, não entendem as coisas, mas entendem. E às vezes a gente acha que os adultos estão por cima da situação, entendem tudo, mas estão assustados que nem criança. A música diz assim:
Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo, eu era um homem e entendia tudo. Hoje, só com os meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro, com a alma atarantada, eu sou mesmo uma criança e não entendo nada. Sabe que o Erasmo está certo? Essas crianças aqui da história, as pessoas acham que elas estão se excedendo, mas essas crianças podem rir satisfeitas porque elas estão entendendo tudo. Já esses homens sérios, com cara de quem sabe da vida, estão com a alma atarantada e não entendem nada. Crianças, se vocês que estão aqui já entenderam que Jesus é o Salvador, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já entenderam o que tem de mais importante na vida. Você ainda vai aprender umas coisas de matemática, vai aprender a dirigir, a pagar imposto, trabalhar, tem um monte de coisa aí para aprender, mas o principal já aprendeu. O que importa, assim, para sempre, você já aprendeu. Jesus é o Salvador. E sabe, crianças, tem muita gente que aprendeu tudo que tem para saber aí no mundo, mas não entendeu o principal. E se você é um desses, hoje eu te chamo a considerar o seu caminho. E considerar por que você não é ainda de Jesus. Vocês, adultos que amam a Cristo, eu clamo, não percam essa fé simples, de saber que se você tem a Cristo, você tem tudo. Eu sei que tem problemas, eu sei que tem dificuldades de relacionamento, de finanças, de política, de saúde, disso. Eu sei que a vida é uma confusão e a alma fica atarantada. Mas se você já clamou, Hosana, filho de Davi, está tudo caminhando para ser resolvido. Só há duas reações possíveis a Jesus Cristo. A primeira é, como uma criança, celebrar quem Ele é e agarrar-se a Ele pela fé. Ainda que você não esteja vendo claramente, ainda que você esteja titubeando, cego, mas já vendo um pouco, coxo, mas se movendo na direção dele. Essa é uma forma. A outra forma é ficar achando falta e reclamando e problematizando e botando empecilho em tudo e achando que isso é sábio. Jesus está ali com eles, é a última semana. As crianças estão pedindo, salva-nos, e Ele vai salvá-las. Ele vai morrer por aquelas crianças na sexta-feira, daquela mesma semana. Assim como morreu por crianças de muito tempo antes e por crianças que viriam séculos depois como nós. Por aqueles que morreram esperando nas promessas, pelos que ouviriam e creriam sem nunca ter nem visto, aqui, nesse lado do mundo. Eu acho que, no final das contas, como crianças, a gente só precisa mesmo confiar que Ele cuida da gente. Mesmo quando coisas assustadoras acontecerem, mesmo quando a gente acordar com medo de noite, mesmo quando a gente estiver tão cansado e com fome que fica emburrado. Não tem ninguém que nem Ele. Você já viu alguém como Ele? Os melhores dentre nós parecem só um pouquinho com Ele. E sabe, irmãos, a vida anda difícil, eu sei, mas um dia vai chegar a hora da gente ir dormir. Como crianças, nos entregando no sono à proteção daquele que zela por nós. E depois que você dormir, a promessa do livro santo é que você será acordado por algo bem melhor do que um beijo de amor verdadeiro. Você vai ser acordado pela voz daquele a quem clamou. Eu espero que, como uma criança que tem saudades e sofre com saudades, você anseie por encontrá-lo. Você anseia por encontrá-lo? Está demorando muito, não está? Sei lá, vai que muito tempo acaba sendo pouco. Hosana, filho de Davi.